Amigos que gostam de conversar em tempos interessantes, incertos, implacáveis. Com o futuro suspenso e o passado cada dia mais distante, estamos aqui estacionados na condição humana, na tentativa de fazer uma nova vida funcionar. Cada dia é um passeio na neblina. E os elefantes estão soltos. Não usamos nomes, porque somos nós e somos ninguém. O que importa é a conversa e a vontade de gerar alguma luz. Todo o nosso afeto, ele fica preso dentro dos papéis. Então, quando a gente consegue funcionar dentro desses papéis, a gente está amando. Mas se a gente não está no papel, parece que não dá liga. Mas não é que não dá liga, é que a gente tem apego ao papel. Então, por exemplo, às vezes a gente precisa estar com alguém que a gente vai salvar. Então já começa por aí. Você se relacionar com alguém que você não precisa salvar já é uma questão para muitos de nós. Então, quando a gente para pensar o que é o nosso tipo, ou as pessoas que têm a ver conosco, muito pouco tem a ver com algo concreto. A maior parte do tempo tem a ver com outras histórias. Projeções. Com papéis. Você gosta daquela identidade que essa relação te dá. Eu acho que aí já vale a pena até a gente falar, sendo esse o primeiro episódio do ano, já estamos em fevereiro, né? E a gente estava conversando o que poderia ser o tema. E eu acho que esse tema, que a gente falou freedom, né? Mas esse freedom ele pode ser tanto liberdade como libertação. E tem uma diferença gigantesca entre as duas coisas. É verdade. É verdade. E tem muito a ver, em muitos sentidos, com esse outro tema que a gente está trazendo, que é liberdade do quê? E um dos temas importantes é a liberdade das histórias. Que em última instância, eu acho que, pelo menos para mim, é a grande história da libertação dessas identidades. Isso. Que te aprisionam e tal, e tem camadas e camadas cada vez mais subliminares e profundas, e assim vão. E na medida que você acha que se libertou de uma, você vai percebendo que tem, inclusive, aquele livro que a gente conversou, né, o livro do Cavaleiro Preso na Armadura. Sim. Conta muito isso, né? Aquilo é uma identidade, né? Mas muito parecida com aquilo que você estava falando um pouco antes, dessa ideia de ter que resgatar o outro, né? Muitos de nós somos presos nisso, né? Sim, e até porque resgatar o outro faz com que você tire a atenção de si mesmo, né? E te faz importante, te dá um lugar. E poucas vezes a gente se dá conta do desserviço que isso é ao outro, né? Também acho, do nível de atrofia que você... Mas vejam, é aí que eu acho que entra o ponto importante. Uma coisa que a gente conversa pouco, nós falamos muito sobre a liberdade em relação às nossas histórias, a transcendência das nossas narrativas. A gente gosta desse tema. Mas uma coisa que falta a gente falar é de por que as histórias, para todos nós, são tão atraentes. Por que nós vivemos tanto nas histórias? E o que me parece que é importante lembrar nessa hora é que as histórias nos oferecem uma coisa que é difícil abrir mão e que talvez seja doloroso demais abrir mão, que é o quê? Quando você vive dentro de uma história, o que acontece? Todos os eventos, eles se orientam em função da história. A história é uma coisa contada de trás para frente. Então, quando você pensa em termos da história, você está pensando, na verdade, em termos do fim. O fim não no sentido só do término, mas no sentido da finalidade. Toda história é contada em função do fim. E aí, a gente vê a história de trás para frente. Então, o que acontece? Uma vida com uma história é uma vida em que as coisas acontecem por um motivo. Quando você vive uma vida sem a história, você vê os eventos se sucedendo e não tem nada que te oriente dizendo que eles acontecem por causa disso ou daquilo, eles fazem um sentido ou fazem um outro sentido. Então, quando você não tem uma história, você se sente boiando meio sem direção diante dos eventos
E você não sabe para onde você está indo, você não consegue falar de propósito, você não consegue falar dessas coisas, você não consegue dizer quem você é, você só tem eventos. Então, a história, ela diz para você de onde você está vindo e para onde você vai. A história diz para você o que é a sua vida, o que você tem que desejar, o que você tem que evitar. A história, na verdade, é aquilo que faz com que alguma coisa tenha sentido. Quando você tira a história, você tem a vida pura. E a vida pura, ela não é muito diferente daquilo que um recém-nascido encontra. Ou que um cavalo. Então, mas aí eu vejo, na hora que você tira a história, você cai naquele lugar do quase uma obrigação de ir para o próximo passo, seria conhecer você mesmo. Só que eu acho que talvez a grande pegadinha dessa história especial, seja justamente aprender a observar o que é o você mesmo dentro da história, né? A história está ali para isso. No momento que você se identifica com o personagem, você perde talvez a melhor oportunidade que a história tem, de entender por que esse personagem está reagindo dessa forma diante desse enredo. E na hora que você entra no enredo, você passa a reagir como personagem e sentir como personagem, não sentir como observador do personagem. Né? E eu acho que aí é interessante porque o fato da gente estar vivo aqui, encarnado, faz com que, é que nem aquela história do Picasso, que ele fala, demorei 80 anos para conseguir pintar como criança, né? Não sei se um dia ele falou essa frase ou se é uma fake news, mas que é um pouco isso, você tem que entrar no personagem, viver o personagem com impulso, com sangue, com vida, para depois... Full. E depois você tem que desapegar dele 100% também, né? Não sei se... Acho que desapego e desidentificação aí é a mesma coisa. Só que né? não dá para você fazer um atalho, né? Não dá para você... Eu acho que não dá para ir para... E eu vou te falar de um lugar de quem já tentou fazer o oposto, né? Que é o seguinte, não, isso aqui não é uma realidade, portanto... E a gente já discutiu muito isso, né? Isso aqui não é real. Bom, você não tem nenhuma experiência direta dizendo que aquilo não é real. Aquilo é a tua realidade, é o que você está vivendo. Exato. E eu acho que essa ideia da meditação na caverna só faz sentido realmente se a sua história for a da meditação na caverna. Pode até ser que seja. Mas, de uma maneira geral, esse aqui é o cenário que você montou. E aí que a gente já discutiu muito isso, mas eu ainda tenho... Esse primeiro mês do ano foi interessantíssimo para mim, porque eu acho que nos momentos em que eu realmente acreditei no personagem, e é impressionante como aquilo de suco, principalmente quando você tem alguma coisa como esse início de ano convidado, né? Quando você tem convites por todo lado muito ali, maluco esse nível e você tem que equilibrar 10 pratos ao mesmo tempo, é muito mais fácil ser sugado por aquilo, e aí vem realmente a identificação maior, porque o padrão para resolver aquele tipo de problema te dá muita razão de ser, né? E ali você começa, claro, a perceber que aquele jogo você não tem como ganhar, porque ele não tem uma finalidade de ganhar nunca, ele tem uma finalidade de terminar. Então a sensação que dá ali é o desespero, é o caos e tal. No momento que você se lembra, porque todo é um processo de se lembrar, né? Tem até uma lição do Curso em Milagres que é a lição 7, né? Ou seja, seria do 7º dia do ano, que seria o dia que o Criador descansa, né? Que ele diz assim, tudo que eu vejo é o passado. Então, quando você fala dessa história do enredo de trás para frente, ou de frente para trás, é muito isso. Você está assistindo o que já aconteceu, porque é o negócio que você desenhou, né? Sim. Eu sinto isso muito assim. A minha única ponderação que eu acho que é importante aí existe uma distinção importante, e para mim é muito preciosa, entre a consciência e a experiência. Então, por exemplo, você pode ter a consciência de que essa história toda é só uma história que você construiu. E isso é diferente de você ter a experiência, como você mesmo estava sugerindo agora há pouco, você ter a experiência concreta de estar fora da história, vivendo esboços de outras histórias. Essa experiência concreta, ela não nega a consciência de que é só uma história.
mas é um outro estágio da história completamente diferente. Ou seja, você pode ter a consciência de que tudo que você está vivendo é só uma construção e diz respeito a você, é só um espelho. Mas a experiência da mudança, ela é diferente e é inestimável, entendeu? Quem discorre muito bem sobre isso aí, eu só vi no formato de audiobook, o Ramdas naquele Se Tornando Ninguém. Porque o Ramdas é um cara que basicamente passou por todo esse processo de racionalizar a não existência, né? Ou seja, ele começa fazendo psicologia, né, em Harvard, vai para aquela turma do Timothy Leary, que faz todas as experiências com os psicodélicos. Ele entende um tempo que o psicodélico para ele era só a vontade realmente de desconectar da realidade, mas não trazer aquela experiência. E aí, em um determinado momento, claro, ele passa pelo estágio onde ele percebe que um estado alterado de consciência serve para você acessar essa experiência direta que o Bi fala, e aí aplicar na realidade do dia a dia, né? E aí ele vai para um outro estágio que ele diz assim, tá, eu já consigo entrar nesse estado alterado onde eu chego no lugar uno, né, que teoricamente é onde há a separação e você se enxerga junto com o outro, e aí eu consigo trazer esse amor que eu senti de volta para o dia a dia, aí sim eu começo a entender o que é empatia, compaixão, porque eu já tive ali, eu já vivi aqui. Isso. Nossa, essa referência do Ramdas é muito preciosa. Eu acho realmente que você ter essa possibilidade de viver a vida de um jeito que você sabe nas entranhas que a tua versão de 20 anos atrás não te entenderia hoje, isso é fundamental, tá? Essa é a sensação visceral da transformação, que significa o quê? Que aquilo que você manifesta e vive não é você. Porque você mudou e você continua o mesmo. Então, quando a gente fala desses fenômenos, a gente fala do lugar, eu gosto de falar do lugar da iluminação. Não é um estado, é um lugar. E a metáfora mais simples que eu uso para isso é... Quem não conhece o câmbio manual dos carros, quem é novo demais só conhece carro automático, perdeu uma coisa. Mas no câmbio manual dos carros, tem uma coisa muito simples e muito visceral. Você, para trocar de marcha, você tem que passar pelo ponto morto. Tá? E para mim, o lugar da iluminação é o ponto morto. É aquele lugar que você saiu da marcha e você ainda não entrou na marcha. Que é parecido com aqueles corredores do Matrix. Aquilo, esse entre mundos, entre vidas, entre perspectivas, entre histórias, é o lugar da nossa iluminação. Que muitos dos caminhos espirituais chamam de voltar para casa. Chamam de voltar para casa. Mas pergunta, pegando o que você falou que é o voltar para casa, não é a casa. E a pergunta que eu ia te fazer em cima do ponto morto é, então ele sempre é efêmero? Você sempre vai entrar... Então, olha, como é que eu vivo isso? Eu acho assim, eu acho que no mundo que nós vivemos hoje, você ficar no ponto morto é uma forçação de barra, tá? Eu acho que se eu tivesse 1000 anos atrás, no sertão da Índia, né, no Piauí do Industão, e eu conseguisse chegar no ponto morto, eu acho que eu não ia engatar nenhuma outra marcha. Porque não tem tantas opções interessantes. Mas eu acho que nós estamos vivendo hoje, na nossa vida, nessa ilusão desse momento de ano 2022, Brasil e tudo, nós estamos vivendo num cenário em que é um desperdício a gente não engatar outra marcha. E olha, e demorou muito tempo para eu acreditar nisso, viu? E hoje eu tenho uma referência da minha alma chegando num balcão, né, tipo agência de turismo, assim, dizendo, olha, eu queria comprar aquele pacote ali. E naquele pacote realmente não faz sentido você ficar parado em nenhum lugar. Você tem um layover, né, entre um voo e outro, mas é só para você trocar de aeronave. Não tem sentido você ficar muito tempo parado. Agora, é claro, se você lembrar que você está ali e começar a aproveitar, e eu acho que talvez a história toda do viver o agora, né, que é tão comumente falado aí, é só lembrar disso. E aí passa a ser maravilhoso viver, independente do enredo.
Porque... Sim, mas você precisa da coragem de se desconstruir primeiro. Esse que eu acho que é um ponto muito importante, né? Tem uma iniciação a ser feita. E essa iniciação é você conseguir deixar a tua página branca primeiro, pelo menos uma vez. Você tem que perder uma virgindade. Todos nós chegamos na idade adulta crentes na nossa religião pessoal. Todo mundo tem um ou outro mito que guia. E a gente precisa sair disso, a gente precisa abandonar isso, a gente precisa ir para o deserto, ficar sem nada, ficar confortável com esse nada e depois ir comprar a passagem. Eu acho que isso é muito claro. Vocês sabem que isso tem referências em lugares que não são tão óbvios, mas, por exemplo, isso é existencialismo puro, isso é a obra do Sartre. É aquela ideia de que o sentido você é que vai construir, você é que vai criar, mas você só pode chegar nesse lugar quando você primeiro, realmente, a sério, você entendeu que não tem nenhum sentido dado que você tem que acreditar. Então, e desse ponto, eu estava pensando, refletindo sobre isso esses dias, que é muito menos um ato do que a gente estereotipa de zen e muito mais um ato de rebeldia, né? Começa por aí. Eu acho que é um ato de rebeldia você... em relação a você mesmo. A você mesmo, exato. A você mesmo. Você não pode... E isso que eu acho que é uma coisa que me incomoda um pouco. Eu vejo as pessoas confortavelmente presas no próprio inferno, tá? Essa frase saiu boa, né? Confortavelmente presas no próprio inferno familiar, e aí elas descobrem esse convite a uma equanimidade, uma harmonia, uma leveza e tudo mais, e elas acham que elas podem passar de onde elas estão para esse lugar sem primeiro se desmontar inteiras. Cara, isso aí eu acho sensacional, porque no final das contas, quando você faz esse primeiro processo onde você acha que dá para encontrar uma harmonia externa que vai te levar a uma harmonia interna... Isso, boa. Cara, ele é perder como qualquer outro jogo, né? Você não tem como ganhar esse. Agora, sem fazer a desconstrução, não tem como você fazer o caminho contrário também. Só que os nossos eguinhos, eles gostam de escolher formatos de desconstrução, né? Então eu vou lá tirar dessa minha torre, eu vou tirar primeiro essa pecinha e tal. E hoje em dia tem até um consumo da desconstrução, né? Até o Antônio de Mello falava muito que ele, como ele é jesuíta, psicólogo, né? Jesuíta, psicólogo e depois guru, né? Ele diz o seguinte: como psicólogo, quando o cara vinha falar comigo, o meu trabalho era o quê? Eu quero diminuir a dor dele. E como diretor, ele chama spiritual director, mas como guru, ele quer assim, eu quero que esse cara sofra o máximo possível. Porque se ele conseguir entrar nessa desconstrução de cabeça, ele vai realmente vir para um lugar que até o meu trabalho como psicólogo fica muito melhor. Mas eu acho, assim, eu queria fazer um statement aqui importante. O Anthony de Mello, para mim, é o cara mais bruto do muitas aspas aí, do autoconhecimento moderno. Ele é muito bruto. Ele usa o fato dele ser padre como uma licença para matar. Não, eu não tô julgando. Não, calma, eu concordo com você, porque eu acho que ele vai ficando de saco cheio. Ele vai ficando de saco cheio. Chega um momento que ele fala assim, cara, eu já vi tudo. Bom, o cara começa ali como jesuíta, né? Então ele diz, eu fui formado em todos os ângulos de culpa possíveis, né? E aí eu vou para o psicólogo, vou ser psicólogo, onde eu vou trabalhar essas coisas todas. E aí chega um lugar que eu falo, isso aqui é tudo... para quem gosta de uma boa briga, ele é o Mas melhor. eu acho que ele é um cara que serve bem quando você tá... E eu usei muito ele esses dias de janeiro, porque quando você está acreditando muito na história... Um cara que realmente tira o seu chão completo, você tem que ir para uns caras que lembram... brutalidade. Tem que ser brutalidade. Precisa ser realmente... MMA cabeçada no nariz. Mas tem um detalhe, cara, assim, salvo
Posso ser que eu esteja enganado, mas, em geral, esses livros que a gente está lendo dele, não foram livros que ele escreveu como livros. Não, né? são coletas de satsang. Inclusive, isso muda tudo. Não, porque se você olhar isso como uma Bíblia que foi montada com pedacinhos de cada um... Mas o que eu quero dizer é que... da brutalidade, assim, você tá a falando? brutalidade que ele está brutalidade. dizendo, assim, quando você está diante de uma pessoa e você está com um intuito específico de desconstruir aquela pessoa ou aquele grupo de pessoas, você se expressa de um jeito que, se você fosse escrever um livro dedicado a todos e a ninguém, você usaria uma linguagem levemente diferente. Ele está ali dando nocaute naquelas pessoas que tem diante dele. Então dá para ser mais enfático mesmo. Eu estava pensando numa forma, eu apliquei para mim esses dias, porque claro que nesse processo as quedas são vertiginosas, né? E quando você cai, durante o processo da queda, eu tenho muita sensação de quem está caindo de um terraço, né? Você, no meio do caminho, você já sabe que você caiu, né? Mas você está tão preso naquele lugar que não existe outro lugar para você a não ser esperar o chão chegar, né? Só que no meio do caminho, você pode ter um ataque de riso. Como agora. Eu comecei a colocar... Porque eu estou ali no meio, já vi que está ridículo, né? E aí eu começo a rir de mim mesmo. Claro. E aí o negócio, para mim, não chega com a mesma veemência da queda direta no solo. É como se tivesse nos últimos 10 metros uma portinha que te dá um colchonete de yoga, assim, para você não se arrebentar diretamente. Mas para mim serviu. Então, é porque você está dando um ridículo, então você já sabe que é um ridículo, você já está preso no personagem. Interessante. E aí você dá aquela gargalhada meio de coringa, assim, que todo mundo fica me olhando assim, então, será que é sério isso? Deixa eu te contar um negócio. Eu fiz um trabalho uns 30 anos atrás, que foi uma intuição que eu desenvolvi numa pesquisa, que dizia o seguinte, que o processo de transformação e, portanto, cura psicológico passava, dependendo do teu perfil, pela experiência da comédia ou pela experiência da tragédia. E todos aqueles obsessivos que carregavam o mundo nas costas e viviam a vida de um jeito épico, precisavam da experiência da comédia. Então, quando eles se percebem como protagonistas cômicos, é que eles se libertam. Tá? E aquelas pessoas muito líricas, muito que vivem a busca daquela fusão amorosa e tudo mais, em que tudo é tudo e nada é nada, mas juntinho, essas pessoas precisam da experiência trágica. E a experiência trágica passa pela consciência de que você não pode fazer quase nada por aquela pessoa que você ama. Você só pode conviver com ela. Mas o teu amor não vai transformá-la. O teu amor não vai modificá-la. Você pode amá-la, mas é do jeito que ela é. Porque a trajetória dela vai ser o que tiver que ser. E o teu amor é só um sentimento. Né? Poder viver isso é a transformação do lírico. Se tivesse algum treino para fazer, você gastar o maior parte do seu dia em alguma coisa, seria nisso. Eu acho que... Acho que a gente podia acabar o episódio aqui. Eu pensei em soltar um caban aqui. Caban, eu também. Porque no fundo, Lacan. ainda mais com esse pequeno advento chamado filhos, É isso. se você conseguir realmente transcender isso com filhos, eu digo para você que o pós-doutorado está feito. Tá feito. E tem muito pouca coisa que sobra aqui, porque o resto... E lembrar que você está ali, naquele momento, né, que pode ser chamado de alta consciência comparado com o resto da tua história, né? Ou com aquele cara de 20 anos que não reconheceria você hoje, porque você passou por esse caminho todo. E você olha um filho e você quer privá-lo dessa oportunidade de viver todos esses percalços que pode ou não levar ele para algum outro lugar, que é um dos lugares que você está hoje. Né? Isso. E é por isso que antigamente as pessoas, quando viam os filmes do Fellini, por exemplo, para elas não era só uma experiência estética, era uma experiência quase transformadora espiritual. Por quê?
porque era a arte forçando você a perceber como a tua existência é tragicômica. Porque é isso, se você está sempre entre o olhar da tragédia e o olhar da comédia, o olhar da tragédia e o olhar da comédia, isso vai dissolvendo a estrutura do teu ego nas juntas. Né? Quando você tem esses sinais claros, né, de que tem um grupo de observadores dando risada de tudo que você está vivendo, hoje é um dia interessante que estamos 3 aqui e ouvintes, pasmem, nós viemos para a gravação sem combinar exatamente com a mesma roupa. Exatamente. Isso foi genial. Não é possível que não tenha muita gente rindo disso em algum lugar. É muito engraçado. Depois de um bom tempo que nós não... Uns 2 meses quase. 2 meses que a gente não se vê 2 meses. ao vivo, né? Mas eu estava pensando muito nisso, do que o Bi falou, da questão da história, e juntando um pouco o que você falou com essa história dos filhos, né, de você privar eles. Porque, pelo que eu entendo, existe uma teoria que diz que muito da evolução do ser humano vem da construção de histórias, né? Da capacidade de construir histórias, né? E daí o quanto isso não é inerente à nossa biologia, a gente conseguir construir essas histórias, e o quanto não é exógeno você se desapegar da sua própria história, né? Mas é porque é aí que eu acho que existe esse tema subjacente, que é o tema da autonomia da consciência, né? A consciência é alguma coisa que surge em algum momento, mas ela surge aprisionada. E ela surge, a experiência da consciência, ela começa aprisionada pelas circunstâncias. E uma consciência que vive a sua história plenamente, ela chega num ponto em que a circunstância vira uma pegadinha e ela se dá conta, apesar de eu viver isso como uma circunstância que me determina, é possível que eu que tenha inventado tudo isso desse jeito. E aí ela vai fazendo a virada e de vítima ou criatura das circunstâncias, a consciência vai virando criadora e autônoma. E dentro dessa autonomia, você entende que a história é a linguagem que a consciência usa. Mas justamente quando você se liberta da história, é para você poder contar outras histórias, não é para você viver sem história nenhuma. Entende? Mas aí você começa a ir para um outro lugar, porque as histórias que você é capaz de se contar, elas são diferentes, elas são menos lineares, elas são histórias com as quais você se identifica de uma forma mais natural, você muda a história no meio do caminho, você não é escravo. Entende? O que mais me deixa triste com as pessoas, assim, triste por elas, é quando elas sofrem só porque os eventos não estão combinando com as histórias que elas têm na cabeça. Porque é a única definição de sofrimento que existe, né? É você brigar com a realidade. Não tem outra. No fundo é isso. Agora, tem um negócio naquele livro do Sadhguru, o Karma, que e acho que tem numa outra satsang dele que ele conta aquela história da cobra que ele tem em casa, né? Que a cobra, de vez em quando, tinha uma python, é uma cobra, né? Uma cobra grande, e ele tinha uma relação com a cobra muito próxima, porque diz que a cobra é um dos animais, no caso, um réptil, que tem maior percepção a mudanças químicas que acontecem no seu entorno. E talvez aí ela percebe quando tem um ratinho, quando tem alguma presa, e ela percebe o que você está exalando, né? Quimicamente. E você, portanto, o que você está exalando, você está atraindo. Né? E ele fala muito dessa nuance, porque quando a cobra desaparecia, ele percebia que tinha um caos, ele ia buscar esse caos porque é onde a cobra estava. E quando ele chegava ali, a cobra que estava se comportando de uma maneira completamente agressiva com o grupo que estava próximo, quando ele chegava, a cobra acalma. E acalma só porque ele está exalando isso. Exalando alguma coisa que dá para ela a sensação de ser um par, né? E acho que na medida que a gente vai mudando essa consciência, aí vem a parte de cocriação, né? Quando você passa a ser criador, e quando você se dá conta dessa consciência, você quimicamente altera o seu corpo. E aí o que você diz, que ele brinca até da lei da atração, passa a ser real. Você trazer quimicamente as pessoas que estão exalando
E aí vem o match, aí vem o encontro, né? E você acaba atraindo coisas ruins, ou situações ruins, ou pessoas, não porque aquilo é o teu karma, mas é porque, em última instância, é o nível de consciência que você está vibrando. Isso. Ou seja, e essas regularidades, que são quase leis de funcionamento das coisas, elas apontam para, dentro daquelas nossas conversas favoritas, para um ponto inescapável. Assim, liberdade é uma coisa complicada. Na maior parte das vezes, você está ali diante de circunstâncias que te induzem a funcionar de um certo jeito, e quando você funciona desse jeito, os resultados vão ser aqueles que tiverem que ser. Então, por isso que para mim, liberdade, isso é uma coisa que não é óbvia, quando eu falo as pessoas ficam meio bagunçadas, para mim liberdade é um hábito. Você tem que desenvolver um jeito de funcionar que crie um espaço para você poder escapar. E esse treino é desenvolver a não necessidade da correlação com o resultado. É isso aí. Só é o único jeito. É o único jeito. E é um treino minuto a minuto. Isso. E uma vez feito isso é o pré-requisito. Depois você ainda tem que desenvolver caminhos, outros alternativos para usar em cima dessa liberdade, para você poder agir em tempo real, como se você estivesse respondendo às circunstâncias, só que não, né? E eu acho que esse que é o passo, porque o mundo não para você escolher o que fazer. É que a gente tem muito essa sensação, e aí acho que eu não me lembro onde que eu ouvi, mas de querer dar o bypass na humanidade, né? E pular para a divindade. Exato. Exato. Isso. E é interessante isso que o Bi falou, porque você fala assim, né, o quanto contra-intuitivo é você falar que a liberdade é um hábito, né? Que é um hábito advém da disciplina, que advém do fato de que você está sem liberdade nenhuma. E eu fiquei pensando... Disciplina é liberdade. Então, disciplina é liberdade. Isso daí é Renato Russo. Ter coragem, é ter bondade. Não, mas o que eu estava pensando é que... E daí eu acho que tem um outro hábito para você ter liberdade também, é de você ter coragem de olhar para tudo aquilo que você diz que não gosta, mas que você faz uso de, né? Daí eu me lembrei, quando você estava falando, eu me lembrei daquele cara que é o Jerry Colonna, que é um coach americano famoso, que tem um livro muito bom, inclusive, que eu esqueci o nome agora. Mas esse cara é muito bom. E ele fala uma frase que é assim: como você é cúmplice dos atos que você diz que não gosta? Para que esses atos estão te servindo, né? O que eu estou querendo dizer? Eu acho que muitas das vezes essa vida que a gente leva, que não tem uma liberdade, que a gente passa parte do tempo reclamando, são situações que a gente está contratando para nos servir para alguma coisa. E eu acho que essa coisa, na verdade, é reenfatizar e reforçar a identidade. Isso. Eu acho por isso que a liberdade, na minha humilde visão, e aí vou entrar num tema que eu sei que é relativamente polêmico nos elefantes, seja talvez a opção de você escolher como você vai enxergar aquele momento que você está vivendo. Porque qualquer coisa diferente disso tem uma meta, tem um resultado esperado. E esse resultado esperado, esse sim vai contra a ideia de liberdade. Você sabe que eu acho que eu finalmente entendi o que você está dizendo. Eu não sei se eu considero isso um dos maiores insultos que eu já ouvi. Não, escute. Ou um abraço. Toda humildade, toda humildade. Você está balbuciando há mais ou menos um ano e meio. E agora que você parou de babar, eu consegui entender um pouco do que você está falando. Há 2 anos? 2 anos. Mas veja bem. Não é que eu realmente concorde, mas eu entendi. Não, é claro, isso ficou claro. Não, mas eu entendi o que você está dizendo e a coerência completa do que você está dizendo. É que é o seguinte, eu nesse ponto de vista eu acho que sou muito sartreano. O Sartre estava sempre dizendo o quanto que
a consciência como fenômeno sempre tem intencionalidade, tá? Então você não consegue realmente olhar para nada em ação, engajado, sem ter algum grau de intencionalidade. Então, o que eu acho, na minha cabeça, tá? Se você... A intenção não pode ser a experiência? A experiência só, você em alguma medida, você está na experiência... Você acha que sempre tem uma expectativa atrelada? O que eu acho que acontece é o seguinte, você, para ter certeza que você não está apegado na intenção, o que eu tô, é uma nuance, mas é uma nuance prática. Você tem que experimentar intenções visando resultados diferentes. Por isso que eu acho que na vida encarnada, para você poder se manter realmente livre, você realmente tem que mudar a tua posição. E como é que você foge? Aí como é que você foge da dinâmica de sempre afastar o que você não gosta e tentar aprisionar o que você gosta? De um jeito até bastante modesto. De vez em quando você tem que optar por deliberadamente na direção do que você não gosta, por exemplo. Você vai na contramão daquilo que é o mais instintivo para você. Aí você tem nesse processo, acho que tem uma meta clara. Eu acho que eu tenho uma visão um pouco diferente, mas assim, a minha, talvez da minha experiência, né, claro, de quem acho que teve no nível da mente tudo muito construído e faltava muita experiência direta para poder fundamentar. Então, eu acho que eu sempre tive uma tese muito clara sobre isso, mas eu nunca tinha vivido de verdade alguma coisa que me comprovasse. E eu acho que quando eu começo a me perceber dentro de uma identificação que começa a entrar nesse expediente de resultado, e eu tenho talvez um exercício de acordar ali naquele momento e falar, bom, deixa eu ver agora se a minha tese, nesse momento, me dá algum tipo de... Ou eu tenho uma experiência direta que comprova ali, e eu comecei a viver as mesmas situações, sentindo elas de maneiras diferentes. E isso foi um indicativo para mim de que comprova a ideia de que a história não precisa tanto mudar. A minha percepção da mesma história faz que se crie outra história. Você sabe, eu, agora entendendo melhor de onde você está falando, você acha engraçado? É muito o feitiço da marmota, não, o feitiço do tempo. Não, a gente está começando o ano... Essa temporada vai ser incrível. A gente está começando concordando assim. Não é. Não, concordando não. Concordando não, se entendendo. Não se entender, você sabe só onde isso vai parar. Mas eu entendi o que você falou mesmo e eu acho que isso funciona. O meu ponto só na minha experiência é o seguinte, quando você vai fazendo isso, aquela tua tendência, tuas intenções ou os teus objetivos originais, está sempre ali meio de fundo, né? Presente. Não, mas se o objetivo é a libertação ou a liberdade, tem realmente um objetivo aí. Claro, mas o que eu digo não é só isso, assim. Vou ser mais específico e menos abstrato. Então, digamos que você seja uma pessoa gananciosa. Primeira ideia que veio à cabeça, tá? Então, você é uma pessoa que está sempre querendo ganhar mais dinheiro, por exemplo, todas as atividades que você faz profissionais estão sempre, em última instância, tomadas por isso. E aí, você, depois de escutar muitos elefantes, você descobre, eu sou um escravo e eu quero, em todas as situações, me sentir uma consciência livre, eu não quero mais ser um rato ou um pombo ou qualquer desses animais utilizados nos laboratórios. Então eu vou começar, toda vez que eu me perceber tomado por esse impulso, eu vou tentar olhar para ele e não me deixar tomar por ele, e muitas vezes eu vou dizer não para esse impulso quando ele se manifestar, e eu vou entendendo como é que eu funciono e tentando funcionar em liberdade em relação a isso. Isso é o caminho, mas a única coisa que eu digo é que você vai, eu acho que além, quando depois que você saca isso, você começa
a deliberadamente fazer coisas que tenham um objetivo contrário desse objetivo. Então é assim, eu vou agora ter alguma atividade profissional em que eu vou gastar mais dinheiro do que eu vou ganhar. E esse faz parte do objetivo, e eu vou fazer isso, e eu vou mais. Eu vou descobrir na experiência visceral e concreta como esse outro caminho completamente diferente daquele que eu sempre busquei também tem o seu valor, também tem a sua beleza, também tem a sua razão de ser. E quando eu tenho essa experiência de verdade plena, nem que eu queira, eu consigo mais ter aquele apego anterior que eu tinha. Ou seja, não é só uma liberdade em relação aos apegos, é como se fosse um acelerador de partículas que joga um apego contra o outro, até que todos viram só quarks, entendeu? Porque você acredita que você é capaz de tomar todas essas decisões. E eu acho que, ok. Você pode fazer isso como um exercício, não, é como que uma eu brincadeira. acho que eu vejo um pouco diferente. Eu acho que você pode se identificar com o cavaleiro, com o dragão ou com a donzela. Você pode, inclusive, ser um, ser o outro. E o importante, talvez, seja experimentar passar por todos esses lugares, né? Porque talvez a experiência toda seja justamente essa absorção da experiência completa de ser tudo aquilo. Talvez, e não se cobrar tanto, precisar ser sempre um deles, né? Ou ficar confortável em cada um desses papéis. Mas, sobretudo, entender que para você precisar poder ser um deles, é importante que alguém seja os outros dois. Claro. E sem os outros dois, não tem como você experimentar o que você está vivendo. Tá certo. E aí se você resolver trocar, que nada mais é do que você acabou de dizer, você ser o cara que ganancioso para ser mais gastador, nada mais é do que você trocar de papel na mesma história. Você só mudou um pouco a dinâmica de um jogo, teoricamente partindo do pressuposto que você tomou essa decisão, e não que, na verdade, seja o seu papel, né, experimentar um outro lugar desse triângulo. Eu acho que, em última instância, é tudo a mesma coisa. É você absorver ao máximo aquela experiência do jeito que ela é. Mas eu não acho que a decisão é a ação de fazer aquilo. No papel que você está, qual é o máximo de consciência que você pode ter para absorver o que é estar ali? Se é uma situação, se é uma identificação. E você está ali, você não é aquilo, né? E a gente tem muito essa ideia de cada vez mais querer contar uma história para a gente do que a gente é. E isso não tem limite. Claro. Mesmo que seja o cara iluminado, né? É mais uma história. Claro, mas você não acha que as pessoas podem fomentar a própria transformação? Você não acha que as pessoas podem fomentar a própria transformação, acelerar a própria transformação? Ou você não acredita em transformação? Não, calma. Isso... Não, estou perguntando. Não, eu acredito, claro, completamente em transformação. Eu acredito. Eu não tenho certeza. E eu acho que isso vem muito... Você mandou pra gente outro dia aquele resuminho da filosofia por trás do Mr. Nobody, né, que é um filme... O Senhor Ninguém, acho que é... não sei se... Não sei, é Mr. Nobody. Acho que nem foi Que traduzido. é um dos melhores filmes sobre escolha que existe, na minha opinião, né? Porque mostra 3 caminhos que o personagem principal poderia ter tomado e que terminam, de certa forma, com ele vivendo experiências muito parecidas e no final ele não sabe nem se ele... Você assistiu o filme de novo agora? Eu assisti o filme de novo e é interessante, porque eu vejo o filme de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Porque eu acho o seguinte, no filme, o filme tem, por essa possibilidade artística, ele realmente traz para a consciência dele a simultaneidade das alternativas, né? Então, se você tem a simultaneidade das alternativas, eu acho que você vai para um determinado lugar. Agora, o que eu acho que acontece na nossa vida normal é que justamente a gente não tem isso nunca, né? Mas a gente passa um tempo muito grande virtualmente criando isso. O que a gente passa mais tempo é trabalhando com fluxograma de possibilidades. Sim.
Aí Não é? tá. Então, posso falar? Só uma coisa, eu acho que eu vou ter que soltar uma bombinha aí. A bombinha pequenininha é assim. Como eu vivi aquilo que eu estou dizendo, ou seja, de simplesmente jogar as intenções e as possibilidades umas contra as outras, como eu estou descrevendo, o que acontece quando você faz isso é que elas não estão mais lá depois, tá? E quando você fez isso, você vai para um lugar depois onde toda essa pressão de escolher certo deixa de existir de verdade, mas deixa mesmo. Então você não faz mais isso. Então, sabe, por exemplo, o que aconteceu com o Jim Carrey? O Jim Carrey já era um cara diferenciado, um cara que se via de fora, tirava sarro de si mesmo, ele brincava com o Jim Carrey, mas o que aconteceu com ele? Quando ele foi fazer aquele Andy Kaufman, ele fez o Andy Kaufman tão intensamente que ele virou o Andy Kaufman. E o Andy Kaufman destruiu o Jim Carrey. E não é que ele virou o Andy Kaufman depois, é que o Andy Kaufman valia tanto quanto o Jim Carrey num jeito tão profundo que os dois se anularam e o Jim Carrey virou X. Então, depois desse lugar, o que o Jim Carrey faz, com certeza, ele nunca mais se pressiona em relação às alternativas. Por quê? Porque aquela energia de buscar a resposta certa deixa de existir, porque você já sabe, é o equivalente ao que está no filme. No Mr. Nobody, o que acontece? No Mr. Nobody, o cara ele chega num lugar em que não tem a menor importância qual é a decisão que você toma. Por quê? Porque ele tem a experiência simultânea de várias vidas alternativas. A única coisa que eu estou dizendo é que como a gente não consegue fazer isso de verdade, a gente só simula isso na cabeça, a gente tem que fazer serial, mas no concreto. A gente tem que ter uma vida, depois a gente tem que matar essa vida e experimentar uma vida oposta, depois a gente mata e experimenta uma vida oposta, e aí a gente vira o Mr. Nobody. É só isso. Eu acho que vale, em termos de intencionalidade, talvez tenha aí mesmo alguma coisa. A minha experiência é de conseguir, talvez, se houver alguma disciplina nesse processo, e essa experiência que eu tive é de conseguir, talvez, tirar o máximo possível de ruído do meu dia a dia para que eu pudesse, talvez, conseguir me deixar levar mais por alguma coisa que não fosse direcionada só pelos meus viés todos, cognitivos ou não, enfim. E aí sim experimentar um pouco mais dessa liberdade de não controlar. Porque aí realmente você fica muito mais longe do resultado, né? E aí a intencionalidade é simplesmente aquela história de tirar o seu plano da frente para que um outro plano mais interessante possa vir. É muito legal isso que você está falando, porque eu estava pensando um pouco nas resoluções de ano novo, né, trazendo um pouco para a terra o que a gente está falando. Isso que o Gol falou, quando você começa a pensar tudo que aconteceu, sei lá, quando eu paro, e eu acho que eu li isso em algum lugar, que quando você para pensar de tudo de mais relevante que aconteceu na sua vida, você percebe que nada foi planejado. Né? E esse é um exercício maravilhoso de você pensar. As coisas mais espetaculares que aconteceram na sua vida, pelo menos eu acho assim, nada que aconteceu de espetacular na minha vida foi planejado. Então, mas senão não seria espetacular. Exato. E o ponto, tudo que é relevante não é... Então, assim, qual é o ponto em fazer resoluções? Se você... Mas aí se tudo de espetacular que acontece vem de outro... Né, de outra ordem. Então, mas aí, querido, aí eu acho que é o seguinte, aí a gente está falando muito de um ângulo de nós para o mundo, tá tudo certo. Mas a gente precisa acrescentar, para completar um pouco mais o quadro, inclusive a partir das nossas experiências,
um outro aspecto, tá? Que é do mundo para nós, mas não num lugar tradicional. O que eu quero dizer é o seguinte, você me perguntou aí, por que fazer resoluções? Tá? Eu vou te dizer que existe uma quantidade de energia que quando a gente concentra, a gente coloca as coisas em movimento. Não na direção que a gente quer, mas em algum movimento. Sim. Tá? De um fluxo. E aí as coisas acontecem de um outro lugar. Vou dar um exemplo bonitinho do que aconteceu comigo alguns dias atrás. Tá? Circunstâncias, acordei às 3:30 da manhã. Tá? E acordei às 3:30 da manhã e fiquei meio tentando cochilar. E de repente, neste cochilo, eu vivi uma cena em que era assim. Uma cena dessas clássicas de conversas de elefante. Eu estava vendo uns cenários e me veio, meio dormindo, meio acordado, como não tinha a menor importância se eu achava que as coisas eram positivas ou negativas, se eu gostava ou não gostava. A brincadeira era, tudo aquilo que existe tem valor. Tudo que existe tem um super valor. E se eu acho bom ou ruim é completamente irrelevante. A existência é o único critério. O que existe, uau. E aí, na minha fantasia, era assim, uma formiga ou uma constelação, né, uma galáxia ou um grão de pó existem. E esse é o único critério da importância. E aí eu que acordei e disse, uau, tem coisas acontecendo aqui. E aí eu resolvi que então eu não ia dormir. E eu já estava com essa energia diferente. Aí veio essa intenção de não dormir, porque eu podia ter insistido, mas eu resolvi não dormir. E aí eu resolvi entrar no YouTube, no meu computador e ver coisas. E quando eu vi, eu estava assistindo um vídeo de um cara falando sobre escolhas e histórias, algo muito afim, ele podia estar aqui conversando conosco. E a certa altura, ele vai mostrando no vídeo dele trechos de filmes. Olha que legal. E tem um momento em que ele fala algo muito parecido com o que eu tive de intuição dormindo, a ponto de eu fazer uau, e nesta hora ele estava mostrando como cena um trecho do Interestelar. Qual trecho? Aquele trecho, obviamente, dele na quinta dimensão falando. Mexendo Nas na... coisas dos livros. Claro, Os livros. Já era legal, né? Disse, uau, ele mostra esse trecho para falar aquilo que eu sonhei. But, nessa hora, eu escuto tom, tam, 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 a música do Interestelar. Muito alto, só que não era do meu computador. Era do meu celular, porque essa é a música que eu tenho usado no meu despertador. Então, o meu despertador resolve tocar com a música do filme, no momento que a cena do filme aparece, com o cara falando aquilo que corrobora aquilo que eu tive ali durante a noite, 1h30 antes. Então, se isso não é uma sincronicidade clássica, então eu não sei o que é uma sincronicidade clássica. Talvez 3 patetas vestidos iguais para fazer um podcast. Exatamente, que é uma sincronicidade clássica. E isso é o eco que acontece do mundo quando a gente está numa certa energia e com uma certa disponibilidade. Cara, quando a gente para de dormir. É isso, quando a gente acorda. É isso. Mas é verdade. Esse é o caderno, esse é o caderno. Coisas acontecem na madrugada. Depois ele acordou e falou, nossa, eu tive um sonho muito doido. Não, mas essa daí, depois que você vem uma dessa, assim, eu tava lá, música e mas não tá vindo daqui. Né? Mas eu acho que isso tudo, para mim, acho que tem uma coisa que é maravilhosa, que é o significado é você quem amarra, né? Sim. A sincronicidade está aí, mas o que ela significa, quem amarra é você. Mas isso que é a mágica que eu quero falar, porque aqui a gente está falando o seguinte, tudo que nós estamos dizendo diz respeito às amarras feitas, prontas, aos Big Macs do significado,
que a gente já encontra pronto e que a gente fica amarrado neles. Quando a gente é só quando a gente se liberta desses significados pré-estabelecidos e que a gente ganhou da nossa educação, do nosso passado, do nosso karma, da nossa cultura, whatever, quando a gente se livra disso, é que acontece uma coisa incrível. A gente fica livre para criar significados. Mas nessa hora, não é que as coisas ficam simplesmente normais para que a gente reconstrua com outros significados. Isso que é pirante. Quando a gente está livre assim, o universo começa a brincar e provocar a gente, dizendo, olha essa coincidência, você não vai pôr um sentido aqui, não, mas isso você não vai pôr ali, e é de verdade. Então, de certa maneira, aquilo que está aí fora, o que quer que fora signifique, ele responde, ele não é indiferente ao que a gente faz ou deixa de fazer. É como se o universo começa a contar piadas que agora ele acha que você tem capacidade de entender. Exatamente. Agora você é capaz de achar graça aqui. Agora você vai entender que é uma piada e agora tô você vai mal, começar a porque achar graça. o meu universo ele é um humorista dos anos 80. Assim, zero sofisticado, tanto que eu chamo ele de Costinha, porque ele não tem sofisticação absolutamente nenhuma. Assim, ele é legal, mas as piadas são bem toscas. Mas ainda são piadas, eu não posso... Mas eu concordo muito com isso. E aí que existe a mágica da vida. E aí que o acreditar que a escolha de acreditar em qualquer coisa muda a vida, né? Cara, porque você vê mágica em tudo. Mas é o caça ao tesouro, né, cara? Claro. Porque cada um... Isso que é a graça do negócio todo. Imagina você acordar e viver esse enredo apenas como ali, passivamente vivendo aquele papel. Sim. Ao invés de você tentar andar ali pelo caminho buscando as pistas. Né? E na hora, obviamente, que você puxa uma, vem um novelinho por trás. E aí abre outra. E aí, na hora que você está vivendo, passa a ser uma vivência de mágica. Agora, para você voltar a acreditar que o caminho é aquele mesmo e esquecer de procurar as pistas, cara, aí é um processo muito forte. É o processo do padrão de uma vida inteira. Por isso que a necessidade, a tal da disciplina, vem de você o quê? Se lembrar de procurar esses sinais, né? De continuar... De nunca voltar para o padrão. O que é você não voltar para o padrão. Agora, se você tiver... E aí vem a história de quem você se cerca, é onde você está inserido e da história que você vai viver. Porque Também. é muito difícil você ser um autônomo, sozinho, né? Solitário no meio desse negócio e não ser, aí sim... Não está numa instituição apropriada, né? Como um louco. Porque é onde vão te colocar, a menos que você tenha pessoas do seu lado, lembrando que talvez o louco é o cara que está ali como um robô, seguindo um padrão e vivendo aquele dia a dia sem questionar nada. Aí você arranja amigos, você faz um podcast, você tem soluções Você e encontra estratégias pessoas que pensam igual você no mundo inteiro. Terapêuticas. Mas o ponto, então, ali é assim, a gente está o tempo todo falando sobre essa desconstrução dos sentidos prontos e como a gente cria o sentido que a gente quiser e a gente não precisa de nenhum desses sentidos. Mas isso não significa, no fundo, que não exista o sentido. O significa apenas que aquele sentido que nós, no nosso tamanho, na nossa consciência, que ainda bem ou mal é centralizada no ego, dispõe, nós não conseguimos nem chegar perto de alguma coisa que mereça o nome de sentido propriamente. Então, o que acontece? A gente precisa desconstruir os nossos sentidos para se abrir para os vislumbres dos sentidos que vêm do que quer que tenha criado esse grande show e esse grande teatro. Pensa o seguinte, se uma situação que te causa profunda dor, vivida por mim, não causa nenhuma, já é suficiente para você questionar o conceito de realidade. E a única coisa que você teoricamente teria que trabalhar é a forma como você vive as coisas. E não mudar a realidade que você está vivendo. Porque se a realidade é diferente para mim, para você e para ele... Isso é uma dica muito clara, né? Vamos na montanha-russa. Não, montanha-russa não vou, você está louco, morro de medo da montanha-russa. Imagina, como medo. Aquilo é um prazer, eu sinto aquilo, uma coisa me leva para os lugares mais maravilhosos. E outros estão os dois loucos, imagina. Olha o tamanho da fila.
mesma realidade, né? Experimentada de uma maneira muito diferente. Então, o que é a realidade, né? Se não for passado por esse monte de viés. Então, o que faz mais sentido? Mexer nos viés todos, nos padrões todos, ou mexer na realidade? É muito maluco isso, né? Como... É a única coisa que a gente tem para fazer aqui, né? Sabe, a gente está inteligentemente olhando, inteligentemente, porque eu acho que eu sou generoso ao falar isso, mas a gente está inteligentemente, nós somos guris de 6 anos de idade, na pontinha do pé, olhando pelo buraco da fechadura. E a gente está aqui trocando hipóteses sobre o que acontece do outro lado da porta, né? E assim, aquilo que eu vi foi uma galinha, Gô, eu tenho certeza. E aí você está dizendo, você está muito certo que foi uma galinha. Mas isso pode ser apenas da sua imaginação. Algo tinha ali, mas não era eu uma acho que a galinha. maior ilusão de todas é achar que quando a porta abrir as coisas vão ficar mais claras. Essa é boa. Realmente. Não. E isso é um pouco... Se você pensa... Se você faz três derivadas desse pensamento, é melhor parar de pensar, né? Porque... Eu não vou parar de pensar nunca. Não tem que pensar em outra hipótese. Não. Eu não vou parar de pensar porque fica mais divertido quando você pensa do que quando você não pensa. Sabe o que acontece? Eu acho mesmo que se você parar de pensar, não é nada de grave. Mas não é parar de pensar. Eu acho que o que ele está dizendo é... O que você está falando é que você nunca vai deixar de ser curioso. O que eu quis dizer... Esse trem de pensamento... Eu da entendi. Porta que se abre. Eu estava falando a mesma coisa. Segundo a minha metáfora, é assim: eu nunca vou deixar de fazer hipóteses sobre aquilo que eu vi de relance, de uma forma vaga, pelo buraco da fechadura. Eu não vou dizer assim, já que eu nunca vou saber o que realmente está acontecendo do outro lado, e provavelmente eu não vou saber mesmo, isso não é razão para eu não dizer, eu acho que eu vi uma galinha. Quer valer? Ela vai aparecer de novo. Não, e aí não apareceu, mas... Eu acho que essas estimativas todas é mais ou menos quase como se você aposta assistindo partidas, né? Fica mais interessante para você torcer se você faz uma aposta. Eu acho que o cara que aprendeu a fazer isso, pelo menos que conta essa história melhor, é o Viktor Frankl, né? Exatamente. Ele é o que conta essa história melhor. E eu acho que os caras que eu gosto... Ele conta essa história, o Mr. Nobody, de certa maneira, conta essa história, e, permitam-me acrescentar, o último Matrix também conta essa história. O último Matrix. No fim do último Matrix, é essa história que é contada. Eu acho que é importante registrar isso com o mínimo de spoiler possível, sem entrar em detalhes. Quando você chega no fim, and what's next... Eles chegam exatamente nesse lugar. Eu achei que o último Matrix... E era o único lugar, permito-me, que eles poderiam chegar. É isso que eu acho. Eles não tinham outra alternativa. Eu acho que eles... A sensação que eu tive nesse último Matrix é que eles mudaram de dimensão. Eles não foram mais... Eles não fizeram o terceiro, o quarto na linearidade. Eu acho que eles... Agora, me explica uma coisa. Eu acho que eu vou plagiar aqui... Outro dia eu até falei com o Bi, o Dave Hoffmeister, que é do Curso de Milagres, ele faz muito um negócio que chama os filmes para a iluminação, ele faz comentários de filmes e tal. E ele tem um interessante sobre o Matrix, ele diz o seguinte, depois que o cara, no primeiro, descobriu que ele é o The One, ele não precisa fazer o segundo, o terceiro e o quarto. Né? Passa a ser realmente... Poderia ser até contando a história do que aconteceu antes, né? Mas não, acho que não daquele jeito. O resto passa a ser um filme interessante sobre escolha, ou sobre misturado com filme de ação e tal. Mas eu acho que tem uma coisa ali que é muito do primeiro, que é... Você passou a enxergar de outro jeito, aquilo não muda mais. Aquilo vai te levar para uma outra dimensão de pensamento? Talvez. Pois é, mas eu acho que, de novo, essa é uma conversa excepcional. Porque, para mim, este é o comentário de alguém que está guiado pelo mito cristão. O primeiro Matrix é um mito do cristianismo.
no primeiro Matrix, Neo é Jesus. É isso. Tá? É isso que acontece The no primeiro One, né? Matrix. Super. Tá? Direitinho, tudo certo, etc. Inclusive ressuscitou não exatamente no terceiro dia, mas ressuscitou pelo amor de Trinity, que é a Trindade. Tá? Uau, é verdade. Então, mas assim, para quem pensa na mitologia ali, é óbvio. Então, o que acontece ali é Foi entregue pelo Cypher, né? Você ressuscita depois de ter sido crucificado e você é o The One, que é aquele que depois a gente vai fazer a imitação de Cristo e todo mundo vai pegar. Claro, o primeiro filme é o único que existiria sozinho. Sim. E é o melhor de todos, sem dúvida. Né? E é o único que tem autonomia. Mas, o que eu acho legal na sequência dos Matrix é que a sequência dos Matrix é não na dimensão mítica, mas na dimensão da nossa realidade, do nosso imaginário, o que a gente faz depois do primeiro. Desde que acabou o primeiro filme, todos os outros filmes do Matrix, eles são tentativas de responder uma pergunta só, que é em inglês, and then what? Então, mas aí eu só me Que é o que tem depois da porta, quando você olha. No... Eu acho que quando você experimenta, eu imagino que experimentar aquele lugar seria alguma coisa muito próxima com talvez uma unidade, ou enxergar aquilo tudo como enxergar a ilusão de frente, sim, né? Sim. E a partir dali você pode, claro, voltar a viver. Aliás, o Adyashanti conta bem naquele livro Despertar Autêntico, ele conta muito das armadilhas que vêm depois, né? Então acho que os outros Matrix podiam ser muitas histórias dessas armadilhas, o que vem depois de uma iluminação. Tá. E o ego naturalmente desperta como um louco depois de você viver uma experiência direta, né? Ele vai questionar todos os aspectos dessa experiência num ponto tal, talvez te levar para um lugar pior do que você estava antes dela. Eu acho que o quarto toca nesse aspecto, né? Toca direto. Eu tenho a impressão, assim, uma outra maneira de dizer isso. Sabe o livro que eu acho que podia ser escrito? Eu estou aí lançando para o cosmos. Alguns já tentaram fazer alguma coisa meio assim, mas acho que ninguém com a ousadia necessária. Faltava um livro escrito por Jesus, contando a história dele depois. Ok. Né? A gente já sabe que é a história da vida eterna. Tá? Então, tudo bem. Ele aparece lá, ele tem uma vida eterna e ele não está mais no plano terreno. E aí, o que ele fez? O que Jesus anda fazendo? Ele ainda funciona... Perdoe-me, Ele foi para Zion. Existe um livro... tem ele. Vem de uma sequência. Não sei se você chegou a ler, ou não deve ter lido. Um livro chamado Desaparecimento do Universo, do Gary Renard. Na sequência desse livro, ele escreve, acho que o Gary Renard escreve 4 livros. Eu só li esse. O primeiro, ele é muito fundamentado nas lições do Curso em Milagres, é uma história de 2 anjos que vêm contar para ele um pouco a história do que é tudo que ele está vivendo e tudo mais. E tem um terceiro livro, não sei se é o terceiro ou o quarto, que o título é A Vida em que Jesus Encontrou Buda. Nunca li E isso. que conta um pouco dessa história do que esses avatares seguem depois de ter vivido essas experiências sendo Jesus e sendo Buda. E eu vou até... Ele conta bem, viu? Conta bem. Conta bem. Vai ser divertido. Mas, de qualquer maneira, eu aposto, sem ter lido, que muitas das dinâmicas que estão nesse livro devem ter paralelos com os outros Matrixes. Esse que é meu ponto. Entendeu? Então, depois que acontece isso, o filme continua. Então, o que acontece essencialmente nos outros Matrixes? Nos primeiros 2, quer dizer, no segundo e no terceiro, o que ele faz? Depois tudo bem, ele tá ali livre dessa história. Mas a guerra entre os humanos e as máquinas continua. Né? E ele tem uma guerra para participar e ele tem um trabalho para fazer que é para gerar essa paz entre os humanos e as máquinas, e com uma certa
insinuação de que, no fundo, humanos e máquinas são parte de um mesmo todo e que, no fundo, ele tem a ver com ambos, né? E que talvez em algum lugar todos tenham a ver com ambos, né? Então fica toda uma sugestão de que, no fundo, essa polaridade homem-máquina é uma polaridade que possa haver consciência em qualquer uma dessas coisas. Exatamente, que ela possa ser transcendida ali. Mas a função dele ali como escolhido, que é o Messias é isso, né? O escolhido. Então, mais do que ser o The One, ele é o Messias mesmo, é garantir essa unificação e gerar essa paz, né? Então tem uma coisa meio juízo final, ele é sacrificado ali, mas no fim, com o sacrifício dele, você tem essa pacificação. Mas o jogo não acaba, né? Ele não acaba de forma nenhuma. E você vê, não é que as pessoas deixam de ser pessoas, as máquinas deixam de ser máquinas, o Matrix deixa de existir. Porque se acabar, como é que você vai ter a oportunidade de experimentar ser o dragão, Exatamente. ou a donzela, ou o cavaleiro? Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, não é uma mera repetição. Então, pegando uma carona com o teu Groundhog Day, é como se existisse numa outra esfera esse Groundhog Day. Claro, porque são os estágios do jogo, né? Claro. Aliás, para quem acha que o Curso em Milagres é um negócio extremamente agressivo no seu conteúdo e na forma que ele vem naquele livro azul de 900 páginas, eu acho esse Desaparecimento do Universo uma excelente introdução ao tema sem ter que encarar o livro de frente. Mas por que eu falei disso? Porque ele fala muito de um negócio chamado níveis de ilusão, né? E a verdade é que quando você tem essas experiências, seja ela qual for, seja através de um estado alterado de consciência, ou seja através de um ahá, de você se dar conta de um sinal, como você teve, e falar assim, pô, que brincadeira é essa que o cara está tocando aqui, a música que eu estou assistindo e tal, que é é quase uma experiência metafísica, né? Claro. Que estão perto da gente sempre, mas a gente não está com o radar ligado porque está distraído com os ruídos, né? Então, como é que você se posiciona quando o seu olho abre de manhã? Assim, como é que eu vou estar atento para isso? Isso é disciplina. Você tem que realmente se lembrar. E quando ele não se lembra, o Neo, ele não se lembra nem da iluminação dele. Ele volta para o mesmo lugar. Isso é um baita do padrão. ponto, né? Isso E é muito fácil você voltar ali. Basta o quê? Você não se lembrar que você tem que estar atento. Fato. Agora, como essa mensagem em última instância, no fim do dia, como ela é otimista, né? Você percebem como a gente está otimista esse começo de 2022? Isso é algo que merece ser sublinhado, comentado. Porque, no fundo, o que nós estamos dizendo é: olha, se você sai fora dos seus padrões e você fica curioso, levemente desconfiado, criativo e desapegado, gente, é muito divertido. E quando você estiver caindo, você tem um ataque de riso? Então aí a gente pode começar a listar quais são os verdadeiros obstáculos do nosso tempo que impedem as pessoas de se aproximarem desse lugar, que é o lugar que nós merecemos estar, onde nós merecemos estar por dignidade, por direito de nascimento. Então, primeira coisa, se levar muito a sério. Pelo amor de Sem Deus. dúvida, sem dúvida. Pelo amor de Deus. E Que é a você principal tem que doença, rir, que é a cara. principal Tem que rir de doença Você só da é contemporaneidade, bombardeado né? desse tudo para você se levar a sério, só porque quanto mais você se leva a sério, mais você consome. Você vai consumir aquela calça, você vai consumir aquela experiência, você vai consumir aquele livro de autoajuda. Claro que você tem que vestir o boneco, né? Claro, Sim. claro, você tem que se levar a sério e garantir Até para você que... poder apontar o dedo para os outros com mais qualidade, né? E para você ser contra-intuitivo nesse momento, você tem que se imaginar um Playmobil e você tem que trocar o cabelo, a cabeça, pôr o braço no lugar da perna e jogar o Playmobil na água e ver se ele afunda. É. Eu
Cara, essa temporada, as suas metáforas estão ainda mais maravilhosas. É isso mesmo. Mas eu queria trazer acho que esse aspecto que você trouxe de se trazer a sério, acho que é o ponto, assim, acho que ele abrange tudo. E eu queria trazer um livro que eu li agora, nesse começo de ano, que me impactou, que chama 4.000 Semanas. Administração do Tempo para Mortais. E ele... São 4.000 semanas é o tempo que você vive normalmente, né? Ele é um livro que faz uma crítica a ideia de que a gente consegue fazer a administração do nosso tempo. Né? Todas essas técnicas... Bom, né? É muito bom, porque ele fala todas essas técnicas de administração do tempo que existem, inclusive os livros de autoajuda nesse sentido, de que você vai ser mais eficaz, mais eficiente. Eu acho que todos nós já fomos impactados de um jeito ou de outro por essa... Mais do que isso, todos nós já tentamos. Já tentamos, E esse livro fala... E daí é engraçado, porque ele é um livro que fala disso, mas ele é profundo, ele fala de um lugar, ele cita Heidegger, ele cita coisas profundas. Mas basicamente ele fala, a gente vive 4.000 semanas. Se você der muita sorte, você vai viver umas 4.700. E é engraçado quando você traz para isso, você vê o quanto é pouco, né? E obviamente essa é a ideia dele. E ele fala, se você achar que você vai dar conta e de que você vai administrar o seu tempo, a única coisa que você vai fazer é administrar mais coisa. E você não vai melhorar a sua experiência. Porque quanto mais eficiente você for em administrar coisas, mais coisas você vai pegar para administrar. E é sem fim isso. Você sabe que um filme que eu vi agora, que eu acho que fala muito de um outro jeito da mesma coisa, é esse filme novo da Netflix do DiCaprio, Não Olhe Pra Cima. É verdade. Sim. Exato. É isso. E assim... Porque no fim ele... Né? Como você é capaz, né, de levar a sério qualquer história, defender qualquer ponto, de qualquer ângulo, se você estiver realmente desatento para a realidade que você quer viver, né? Se é que isso existe, enfim. Exato. Mas uma outra maneira de falar também dessa história desse filme, acessando isso, que eu acho que fica mais claro, e eu sei um tema que se repete em cinema, em literatura, e que sempre me fascinou, nesse filme... Você tem 24 semanas, ou 20 a 20 e poucas semanas, até o mundo acabar. Então, se você soubesse que essas 4.000 semanas ainda é muito abstrato. Então, ok, você tem mais 25 semanas. O que você vai fazer? Como você viveria se você soubesse que você e todo mundo só tem mais 25 semanas? É muito maravilhoso, né? E o mais legal é que ninguém acredita, né? Isso é o genial do filme, né? É como você se obriga a interpretar a realidade exclusivamente sobre o ponto de vista do seu viés predominante. Exato. Ou seja, da sua identidade. Então, se eu sou um republicano, eu não posso acreditar que o mundo vai acabar desse jeito. Isso. Se eu sou um democrata, eu tenho que salvar o mundo. E aí vai todas as outras nuances das identificações todas. Mas é muito interessante. Nesse livro, o recado que o livro passa é: esqueça a administração do tempo. Viva a vida num fluir do que é o possível. E que eu acho que é muito do que a gente fala. E esse livro ele combina muito com o The Art of the Good Life. Porque ele não é assim, ele traz uma certa profundidade, mas ele tem uma pegada meio prática. Mas ao mesmo tempo, deixa eu te dar um contraponto de um outro livro que me marcou muito nesses tempos e que fala disso de um outro lugar. E é muito legal ver, porque tudo que você falou faz todo sentido, desse autor disso faz todo sentido, mas o que eu vou dizer agora quase que parece que vai na direção oposta, mas também faz muito sentido, e isso é ótimo. Eu li um livro chamado Stand Out of Our Light, e esse livro, inclusive o título já é bem bom, porque diz respeito a uma história do filósofo Diógenes, que era o primeiro desses caras que resolveu não se levar a sério de jeito nenhum, nem levar absolutamente nada a sério. Né? E ele foi chamado de cínico
Porque o Kynikos é aquele que vive como cachorro. E ele não queria viver como ser humano, ele vivia como cachorro. Ele não andava nu, vivia dentro de uma barrica, ele não queria... Ele achava que a vida era tão patética do jeito que as pessoas viviam com aqueles objetivos, que ele vivia nas cercanias da cidade assim, como um eremita maluco. E um dia um rei chegou, e sabendo da sabedoria dele e tudo mais, se debruçou sobre ele, e que ele estava lá sentado no chão, e disse: mas então, Diógenes, peça o que você quiser, né, e eu te providencio. E o Diógenes respondeu: sai da minha luz, você está me... Estou tomando sol. Então, sai do meu caminho, eu não quero nada do que você tem para me oferecer. Muito bem, esse livro é o livro escrito por um alto executivo do Google que abandonou tudo em crise existencial e foi estudar filosofia em Oxford. Tá? E ele se tornou aquele que provavelmente hoje é o maior filósofo da atenção. E todo o livro, você lê o livro e basicamente ele está dizendo o seguinte: a questão não é gestão do tempo, mas a questão é que você hoje em dia é completamente sequestrado com toda a inteligência artificial que tiver disponível para atacar nos teus centros de dopamina e fazer com que você não consiga se concentrar. Mas então, num nível em que você vai de distração em distração, completamente levado pelas circunstâncias. E o tema todo dele é como é que a gente faz, não para fazer gestão do tempo, mas para poder não ser distraído, manipulado, portanto, todas essas coisas. Porque, na verdade, é uma manipulação que nós construímos. Então, é quase como se fosse assim: tudo bem, a gente não precisa ter um foco específico, mas a gente precisa lutar pelo direito de se distrair com aquilo que a gente escolheu. E eu acho que isso me faz sempre pensar uma coisa que a gente ouviu muito lá no Joe Dispenza, né? Que é como é que você acessa alguma coisa que não seja percebida pelos 5 sentidos, né? Porque é muito difícil de você receber, não vou dar ideia aqui que a gente está incorporando nada, mas de você perceber alguma coisa que venha sem passar por muito ruído e que através dos 5 sentidos. Né? É muito difícil você acessar esse silêncio inserido nesse contexto de tanta distração. E isso, eu acho que e você imaginar que isso é possível, acho que é muita ousadia. Eu que tenho outro dia criei até um Instagram, né, para poder acessar uma coisa ou outra ali e tal, que eu achava interessante, me dei conta de que entre um momento e outro eu estava começando a acessar coisas que não estavam no meu plano inicial. E estava tirando um tempo precioso do meu... Não que fosse, assim, porque era zero, passar a ser alguma coisa, eu vi como é fácil você fazer essa transição. E como aquilo, através da inteligência artificial, começa a te contar histórias que em alguma parte do seu cérebro são interessantes para você. Né? Então, você tem que realmente colocar ali uma capa preta na frente do olho, né? Sim. Não tem como você transitar. E no dia a dia é um pouco isso. Quando você vai sair, eu acho que esse treinamento, que eu acho, pelo menos eu preciso dele, é a lembrança de que vão ter outros tipos de distrações como essa, principalmente alguém contando, que a gente já falou num outro episódio, querendo contar para mim a história de quem eu sou. Exato. Perfeito. Isso, e é por isso que, assim, de novo, nada contra, ao contrário, tudo a favor o discurso da positividade. Mas você primeiro precisa conquistar o poder de dizer não, para só depois poder exercer o direito de dizer sim. E o seu sim só tem valor quando você começa a dizer não. Exato. Que eu estava pensando que é o ato da rebeldia. Exatamente, é isso. Assim, só quando você é capaz de dizer não, e eu acho que... Daí eu não sei, porque daí a gente abre uma outra portinha para essa conversa, se o entorno também identifica que você é capaz de dizer não, né? Porque tem tanto quanto é uma questão sua,
e quanto é uma questão do seu meio. Mas se o seu entorno começa a perceber que você é capaz de dizer não, o seu sim tem algum valor para aquele entorno, né? É verdade, mas para mim tudo começa do fato de que antes que você consiga dizer bastante o não, nenhum sim é teu. Os seus sims não são seus. Você está dizendo perfeito. sim para aquilo que te colocaram. Isso é muito... Isso é... Então nem é você. Quando você está dizendo sim para tudo, você nem está vivendo a sua vida. Isso é muito sério. E é muito sério porque essas são daquelas questões que elas têm tantas dimensões e tantas camadas, né? Porque a primeira camada, que é a mais óbvia, não existe uma pessoa mais chata do que uma pessoa que só diz não. Só que não é absolutamente disso que a gente está falando, né? Não. Eu estou sendo bem descritivo aqui porque eu acho que é muito importante. É ser honesto com as nossas próprias verdades, né? Os não negociáveis, encontrar os seus pontos não negociáveis. É isso. Porque eu acho que eu sou PhD nisso, né, de talvez não desenhar bem essas linhas. E aí o natural é você sentir um abuso. Sim. Mas um abuso não tem absolutamente nada a ver com o outro, mas só a sua incapacidade de desenhar as linhas do campo. Sim. Isso aí. É não autopreservação. Você não se preservou. Ninguém te ensina isso, né? Pois é, mas então... Não, te ensina o contrário. O moto do ego é ser amado, respeitado e querido. Do status gay. E é o seguinte, também vamos falar de um outro aspecto, né? Em geral, na nossa cultura, vale para todos nós, os filhos, eles são projetos dos pais, tá? Então, sem querer vir com um papo de terapeuta, a verdade é que todo mundo, ao nascer e crescer na infância projeto dos pais, foi invadido pelas expectativas dos pais, de um jeito ou de outro, para bem ou para mal. E o resultado disso é que a gente é treinado a não ter fronteiras e se preservar. A gente não é treinado na nossa educação a dizer, não, pera lá, isso é você, isso não sou eu. Muito pelo contrário. Pelo contrário. Aqui tá a linha, você passa aqui, aqui. Seja você mesmo, meu filho. Tá bom. Né? Abençoados são os filhos que talvez percebam esse abuso, né, de expectativa cedo e tenham por necessidade que criar essas linhas. É isso aí. Mas eles sofrem mais, mas eles se libertam mais cedo. Porque eu acho que a questão toda começa aí, é isso, é de você identificar que a questão, o dilema, o problema, inclusive talvez até a patologia é do outro, né, e não é sua. Somente quando você tá numa relação, eu não estou falando nem na relação só de pai e filho, né? Ela começa ali, mas depois de relações de trabalho, relações amorosas, relações afetivas, né? O primeiro passo, antes de fazer a fronteira, é você identificar o que é do outro. Mas aí você chegou para mim no coração da coisa, né? O coração da coisa é que a vida para nós faz sentido por causa desse tal de amor, seja lá como isso se define. É isso que interessa. Essa é a experiência master em várias manifestações, mas não interessa se vai ter 4.000 semanas ou 4.700 semanas, o que conta é quantas semanas você teve de amor, tá? Daí 9,5 semanas de amor. É muito pouco, daí, que são poucos, mas é melhor do que nada. É melhor do que nada. Agora, o ponto é o quanto a gente cresce com a mensagem de que receber amor é corresponder a expectativas. Toda. É isso. Então, a gente já começa a o amor na nossa educação é um jogo de recompensa. Ele é a definição de amor condicional. Sim. Exato. E o que já estraga a concepção do que é o amor. A gente, quando vai buscar as nossas relações, a gente estabelece as condições para que o amor se desenvolva. Claro. Isso. Aquilo que a gente chama de amor hoje em dia é um mãos ao alto, na verdade.
Eu vou te chamar uma lista, durante é uma lista. o período que você corresponder ao que está combinado aqui no nosso contrato. Que é o contrato de expectativas de entrega. Exato. Claro que sempre a gente acredita, né, dentro dessa ideia de relações, e pode ser qualquer tipo de relação, né, que a parte ruim no tempo ela vai ser ruim, que a gente vai chamar aquilo que de pronto não se encaixa à nossa expectativa. Né? Então, Por definição. Por definição. Essa parte ruim no tempo vai se mitigar porque a parte boa é tão maior que ela vai absorver, fagocitar a parte ruim e ela nunca mais existirá. Desculpa, você falou, eu vi com meu olho mental aquele contrato impresso e estava lá, ruim, doravante compreendido como aquilo que não corresponde à sua expectativa. Exato. Caso essa expectativa venha a ser mudada, esse item no contrato tem que ser revisto. Exatamente. Segue anexo. Mas é exatamente isso. Como é que era aquela cidade da Itália que os contratos de casamento no primeiro vale 1 ano, depois você podia renovar por mais 5? O leasing É o leasing. Essa história é muito tem boa. um nome, nunca me esqueço, Daramdar, um negócio assim, né? Eu não sei direito também. Mas todas as relações, no fim, são essas gestões de expectativas, né? E pouco tem a ver com... Não, porque também é isso, né? Porque a relação é uma parceria que também tem um objetivo, uma intencionalidade Pois é. em relação à vida, né? Mas aí que está o contraintuitivo. Então, para você poder ser alguém que afirma a vida e ser você e poder viver a tua experiência plenamente como você merece, primeiro você tem que renunciar a essas pressões ou se defender dessas pressões que querem invadir você com todas essas expectativas de todos os lados. Eu preciso fazer uma pergunta. Claro. Você não acha que tudo parte da... Vamos chamar... O pecado original dessa crença é sempre... Eu imagino que seja aquela que, se eu for visto como eu realmente me enxergo, não há como eu ser aceito. Sim. Eu acho que você tem toda a razão. Esse é o pecado original. E aí é que nós chegamos num negócio fundamental. Por isso que não tem a ver com o outro. É. Começa... Claro, só que para você poder chegar nesse lugar que nós estamos buscando, você tem que correr o risco. Tem que correr o risco. Tem que correr o risco. Não, e não é um risco pequeno. Não, é o risco. Ele é um risco que risco. diz aí, cada um chama de um jeito. É. Mas é basicamente você desconstruir o muro que te separa de todas as dores que você um dia pensou em sentir. E é por isso que eu insisto que para você colocar na prática e viver essa coragem, você tem que inclusive experimentar viver o avesso de você mesmo. Se você só faz essas simulações por dentro, você corre muito risco de, na superfície, continuar, bem ou mal, negociando as expectativas dos outros. Mas, cara, muitas vezes você viver o avesso de você mesmo, ela não pede nem a ação contrária. Pede só a não ação que perdure aquilo que você está vivendo. Sem dúvida. Concordo. Não, veja. É só você parar de colocar tijolo no muro. Não, então vamos... Já é uma não ação suficiente para... Porque vai te dar um pânico tão grande aquilo, Sim. a possibilidade daquele muro não estar se retroalimentando. Não, sem Sim. falsos ativismos. O não agir quando você é compelido à ação vale como um avesso na minha... Você na lembra minha que cartela. no Senhor Ninguém, ele diz que tem um momento que é o único movimento possível no xadrez. É o Zwangsug. É o Zwangsug, que é o não movimento nenhum. É o movimento nenhum. Na verdade. Mas o que eu acho que você falou, Gold, que você, se eu for visto como eu realmente me vejo, ninguém tem essa capacidade, né? Ninguém vai querer me amar, né? Que eu acho que é o que você falou que é o pecado original. Não sou amável. Eu não sou amável. Eu acho que quando você corre o risco, como o Bi falou, de viver isso, e você sai dessa parede, é de você, na hora que você abre essa porta, você descobre que o outro se vê da mesma forma, né? E aí que, assim... É o monto da Brené Brown, né? Ela acredita que as relações verdadeiras vão partir... Quando você entende que está todo mundo neste lugar... Mas eu não acho que é uma vulnerabilidade que você conta. É uma vulnerabilidade que você descobre. Se você contar, ela é uma outra... Mas por isso que eu acho que você abre uma janela importante. Você está formulando um negócio que é assim... Você disse...
se as pessoas me virem como eu me vejo, será que eu vou ser amado? Mas, meu amor, você não se vê do jeito que você é. Exato. Não, essa é a principal. Por isso que eu digo, se você for contar da sua vulnerabilidade, está cheio de viés também. Isso. Porque a verdade é o seguinte, o que você é, em última instância? Você é o Criador. Exatamente. E por isso que tudo parte dessa separação, né? Não, a vulnerabilidade que conta é a próxima que te surpreende. A vulnerabilidade que conta é a próxima que te surpreende. Naquela que você já sabe, aquela que você já conhece, né? Aquela daí... Mas eu acho que tem uma coisa Essa é para amadores. que eu Vou comer mais esse camarão aqui. tem uma coisa que eu acho que é uma boa descoberta nesse sentido da vulnerabilidade, das coisas assim. Eu vou falar uma frase polêmica aqui, depois a gente... A gente, quando é mais novo, eu não sei se mais novo é cronológico ou se é só uma... Em relação ao nível de consciência, a gente sempre acha que o outro sabe mais do que a gente, né? Que o outro está melhor, que o outro... A gente torce para que o outro A gente torce, eu acho que é perfeito. A gente torce. Né? Alguém tem que saber alguma coisa. E eu acho que a primeira fase da vida você passa se enganando, achando que alguém sabe. A segunda parte, você começa a desconfiar. E depois tem uma fase de realização que você fala, bom, não só ninguém está melhor ou sabe alguma coisa, como ninguém sabe nada. No sentido de... Daí, assim, está todo mundo procurando alguma coisa. E daí a coisa começa a ficar muito mais interessante, como você percebe que aquilo que parecia algum conhecimento sobre alguma coisa, nada mais é do que uma âncora jogada num mar revolto para as pessoas Eu acho que você tem não irem na tempestade. Um ponto muito bom aí, porque o que as pessoas consideram talvez os lugares menos espirituais possíveis são, na minha visão, talvez os lugares de mais fonte espiritual que existe. Porque no momento que você está com uma coisa tão nítida na sua frente, onde você possa olhar e falar assim, nossa, realmente esse cara acredita que ele é essa história que ele está contando aqui. E essa história é uma coisa tão absolutamente oposta a qualquer fonte de verdade, aquilo é tão notório que fala assim, bom, talvez eu possa olhar a minha aqui e ver qual que é o grau de ilusão que eu estou contando para mim sobre a minha história, né? Isso é um excelente ponto. Isso, claro, você vai ter tanto... Você pode encontrar isso num ashram com todos os egos espirituais do mundo e as correntes douradas. Mas... talvez nos lugares menos espirituais seja muito mais fácil você acessar e aquilo ficar... É quase que um treinamento, a partir do momento que você se coloca ali para a razão correta, é o lugar mais rico. É o lugar mais rico que tem. Agora, tem uma nuance, uma nuance importante de fazer para lembrar, não porque que esse jogo esteja decidido, esse jogo nunca esteve decidido. Mas quando você estava falando, Snow, nem sei se você se dava conta, mas você estava muito próximo, mas muito próximo, daquilo que é a metafísica judaica. Tá? Do ponto de vista da metafísica judaica, tudo aquilo que nós entendemos como símbolos e significados e conhecimentos são construções humanas para que nós nos orientemos e que não dizem necessariamente nada sobre como é que seria a realidade mesmo, para além daquilo que a gente está vivendo e fazendo. Então, exemplifique. É quase como se fosse o seguinte, quando eu fizer o contraste vai ficar mais claro. Tá? O contraste é a versão mais helênica. Isso é um pouco a diferença entre o Freud e o Jung no limite. Tá? Na versão helênica, o que você tem? Os símbolos, as sincronicidades, não são coisas sem sentido que a gente confere sentido. Elas são experiências de sentido que nos transcendem, mas que só são a evocação e um vislumbre
de um sentido, de uma realidade que a gente não consegue acessar diretamente, tá? Mas essa diferença é importante por quê? Porque quando você acessou alguns vislumbres desse mistério, não é que você não sabe nada. Você sabe uns fragmentos, mas esses fragmentos são mais reais e têm mais valor do que as outras coisas. A outra leitura é que isso não existe, que tudo isso é só uma construção da nossa cabeça e que ninguém sabe nada mesmo, e que tudo em última instância se equivale porque é só a construção que a gente faz para se orientar. Então, num lado, o símbolo é só uma construção humana. No outro, o símbolo é como se fosse uma dicasinha de alguma coisa que a gente não consegue aferrar direito. Ou seja, a grande discussão do ponto de vista espiritual, talvez, se eu tivesse que colocar numa pergunta, que eu acho que é a pergunta que eu colocaria para as pessoas, quase como se fosse assim, sabe o conhece-te a ti mesmo, que você bota na soleira? Eu acho que eu botaria no meu templo uma pergunta, eu botaria, é um absurdo ou é um mistério? Para mim, é a diferença entre o absurdo e o mistério que é a coisa mais interessante que tem. Porque as duas coisas não são iguais. O fato de você não conseguir saber o que é, de você não conseguir chegar na resposta, significa, talvez, que você nunca possa chegar na resposta. Ou significa que não tem resposta. Essa nuance é uma nuance que, para mim, separa os caminhos. E são caminhos muito diferentes para viver. Porque quando você acredita que tem um mistério, você passa a vida procurando. Quando você acredita que é um absurdo, você não precisa procurar. Você fica com aquilo que você encontrou. Então, mas eu acho que no meio desse caminho tem um ponto que eu considero mais factível para um mortal como eu. Assim. Eu sabia que entre dois ele ia escolher o meio, é óbvio. Eu conheço ele. Que é um caminho que não olha para o fim, mas ao mesmo tempo se dá conta do absurdo. E, portanto, ele está atento. É só a atenção. Tá, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Entrevista, né? Um pouco da tua Ainda bem que eu estou com meu microfone de lapela aqui. Autobiografia espiritual. Tá. Você tem, na tua memória, algumas experiências que você colocaria separadas como experiências que são do teu panteão espiritual, ou não? Todas as tuas experiências na tua compreensão e consciência atual, todas elas são igualmente divinas? Não. Sem dúvida não. Até porque eu acho que algumas foram muito emblemáticas, que talvez sejam as que me fizeram, talvez, ou me fizeram começar a prestar atenção de uma maneira diferente. E talvez nos momentos onde eu fui me esquecendo disso, elas voltaram a acontecer para me lembrar. Eu não acho que por talvez eu estar atento sempre, ou a partir do momento que eu fiquei atento, eu comecei a percebê-las. Mas eu posso dizer que depois que eu percebi algumas delas, eu passei a ficar mais atento. E essas experiências, elas... Fez algum sentido minha resposta? Para mim, que te conhece, fez todo. Né? Eu acho que essas experiências, para alguém que está com o peito aberto, elas são aqueles momentos em que dá mesmo a impressão de que a vida foi feita para nós. Mesmo parecendo que talvez não, esses momentos são momentos que a gente tem que guardar com carinho, porque são momentos que fazem com que tudo fique muito mais acolhedor e mais doce na estrada. Eu sei, por exemplo, eu não vou entrar em intimidades aqui, mas eu sei, por exemplo, que você teve um momento de muita intimidade e significado com um abajur certa feita. Com um abajur? Um abajur. Você e aquele abajur tiveram um grande momento, um grande encontro.
É verdade. Não podemos esquecer aquele abajur. Aquilo é quase uma memória minha, apesar de eu não estar Acho que é presente. o momento mais interestelar da minha vida, aquele abajur. Aquele abajur. E eu nem acho, eu acho que é legal a gente não entrar em detalhes, porque esse mistério é seu. E o que eu acho é que cada um de nós tem que coletar essas histórias. E não é que elas necessariamente têm que ser divulgadas. Elas são memórias especiais. E que elas mostram um pouquinho Do vislumbre. do véu. Mas por isso levantado. que eu acho que tem uma diferença muito grande de quem está do seu lado na hora que você conta uma história dessa. Né? Porque pode ser, se estiver do nosso lado, essa história vai parecer Sensacional. absolutamente maravilhosa e talvez os pontos altos da sua vida, né? E ela pode ser completamente descredenciada por quem precisa reenfatizar. E é isso que eu chamo da ótica do mistério versus a ótica do absurdo, entendeu? A Exato. ótica do absurdo Perfeito. é assim, esses eventos, você que está pondo sentido, tá, pode pôr, mas você não sente aquela... Mas eu acho que agora que eu estou entendendo o que você está falando. Agora eu entendi o que você quis dizer. E eu acho que agora, pode ser que a gente estivesse falando da mesma coisa. O que eu quis dizer ali é o seguinte, no momento que você talvez se dê conta de que a forma como você enxergava aquilo tudo é absurda, você começa a procurar o lado misterioso daquilo. Então, é isso. Sim. É assim. Então, estamos no mesmo lugar. Ou você Nós concordamos, recrudesce. A gente vai ter que partir para novos temas. Hoje a gente tem que falar de futebol na próxima vez, para poder voltar às polêmicas. Mas eu só queria... Foi interessante porque essa história que eu falei foi muito legal para onde foi a sua cabeça, porque o que eu estava querendo dizer da ideia do Ninguém sabe nada. Ninguém Sabe Nada, eu estava falando mais do mundo de Maia aqui, eu estava falando mais das materialidades. Entendeu? Sim. Sim, sobre as histórias que a gente se conta para ganhar o próximo ticket para o passo a mais aqui no... Eu estou resistindo, mas eu vou usar aqui no Matrix. Tá, pode usar. Assim, entendeu? Claro, entendi. E era disso que eu estava falando. Entendi. Eu não estava falando do ponto de vista espiritual, mas foi muito legal para onde você foi, porque no fim é isso, né? A partir de ter uma hora que você começa a estar livre para ver esses vislumbres do que pode ser essa conexão. Sim. E para mim, hoje em dia, principalmente nesse tumulto que a gente vive, enfim, nem precisamos, vamos manter a nossa pegada otimista na contracultura, dado esse começo de ano, de se livrar dessas ideias do que nos prende aqui para conseguir fazer... É a grande dificuldade para você ter esse vislumbre do outro lado, né? Assim, a quantidade de novas informações e novas coisas que vem vindo, né? Eu acho que Gostei do vem vindo, porque eu continuo com a impressão de que essa assim chamada realidade, no sentido mais corriqueiro, nos próximos tempos vai dar tanto baile na gente que vai ser muito fácil a gente lembrar que a gente devia desapegar. Não, e exatamente, esse é o único convite que fica, né? Isso. Né? Essas minhas convicções Bitcoin, que ninguém sabe quanto valem, se é que valem alguma coisa. Exato. Eu acho que é exatamente isso. É o único convite que fica de toda essa loucura, né? Vendo esse começo de ano. Você vai esperar o próximo música tocar ou você vai... As nossas certezas são ficcionais. A gente não sabe. You down, they say I'm wrong. You tacky thing, you put them on.
put you down, they say I'm wrong. You take the thing, put them on. You're Tony Jazz. Faces a mess and you're how could they know? You bet. Got your mother in the world. She's not sure if you're a boy or a girl. Hey baby, your hair's alright. Hey baby, let's stay out tonight. Hey baby, let's stay out tonight. Hey baby, let's stay out tonight. Thank you. Chucky and I.